Boa tarde. Agora começando formalmente. Para quem não veio na segunda-feira, que parece que é mais ou menos metade de vocês, ou na terça-feira, meu nome é Mário e eu vou ser o seu professor durante o próximo semestre. Nós vamos utilizar o SIGA para a distribuição do material. Todas as aulas vão estar em PDF com antecedência. A antecedência pode ser de algumas horas, mas normalmente vai ser de alguns dias. E nosso sistema de avaliação vai ser baseado em trabalhos para alguns assuntos, valendo uma parte da prova. Na primeira VA, que vai até o capítulo 5, até o quinto assunto, regressões, vão ser 6 trabalhos, 2 cada de medida de tendência central e variação, o assunto que a gente vai ver hoje, teste de hipóteses e regressão. E na segunda prova, 2 trabalhos cada para delineamento inteiramente casualizado, delineamento em blocos casualizados e fatorial. Além dos trabalhos, serão provas subjetivas individuais. Individuais em 2 sentidos diferentes. Cada aluno deve responder sua prova, que é o caso mais clássico, mas cada pessoa também vai ter uma prova diferente. Cada questão da prova vai ter 4 a 5, pelo menos 4 a 5 possíveis questões. Não são 4 a 5 alternativas no sentido de A, B, C, D, E para marcar, não. São 4 a 5 possíveis questões. E por sorteio, cada prova receberá uma dessas questões. Tá? Então é extremamente pouco provável que 2 provas na turma fiquem iguais. Tá? Todas as provas e trabalhos terão comentários individuais. Você faz seu trabalho, eu comento a sua resposta. Não é somente certo ou errado, não é somente a nota. E as E as provas serão disponibilizadas para vocês depois, através também do SIGA, individualmente. Ou seja, você vai receber a sua prova de volta e tanto para poder discutir comigo, ó, eu acho que você errou nisso aqui, ou seja lá o que for, quanto para aprender com a prova. Tá? Os trabalhos valerão, para cada assunto, ou para a maioria dos assuntos, vai ter uma aula de metodologia ativa. Leia-se, vocês vão ter o trabalho na mão e vão fazer onde vocês acharem melhor fazer. A presença dessa aula vai ser a entrega do trabalho. Ou seja, o trabalho vai ser nota e vai ser presença. Vocês já sabem, mas não custa avisar, como diz o pessoal de bordo de avião, vocês têm direito a 25% de falta por qualquer razão. Eu não posso abonar falta por razão nenhuma. Tá? Então, levem isso em consideração na hora de manejar suas faltas. Tá? O que acontece se você tiver uma razão para abonar a falta? Doença, trabalho, problema familiar, seja lá o que for. A gente pode discutir outra data para a entrega de trabalhos, para a realização de trabalhos, mas eu não posso liberar da falta. Tranquilo? Alguma dúvida nessa pequena explicação? As aulas serão gravadas e disponibilizadas normalmente como link do YouTube, certo? Mas a primeira aula já não foi. Por alguma razão, a gravação do semestre passado ficou. Então a aula ficou com o áudio estava com 2 gravações separadas. Ou seja, estava impossível de entender o que eu estava falando. Tá? Eu vou procurar me lembrar sempre de antes da aula, zerar a gravação para garantir que não ficou uma gravação antiga, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, acidentes podem acontecer. Certo? Se isso acontecer com essas aulas, que são mais aulas mesmo, a aula passada só foi uma explicação como é que era, etc., eu vou colocar a aula do semestre passado. Então, pode ter pequenas mudanças em relação à aula desse semestre,
um exemplo diferente, uma coisa desse tipo, mas pelo menos você fica com o básico mais ou menos igual. Tranquilo, gente? Por favor, perguntem sempre que tiverem dúvida. Eu não adivinho quando um aluno não entende o que eu estou falando. Tá? E só para eu ter ideia de quem são vocês três eu sei que já estavam aqui na segunda-feira, mas vou pedir que apresentem de novo, na terça-feira. Mas vou pedir que se apresentem de novo para a turma como um todo poder saber. Tá? E não está estagiando, né, Ricardo? Com Igor. Estágio com? Certo. Então é estágio que não é na área de pesquisa, não é isso? E quem é? Josimar, então é sistema produtivo, mais ou menos, né? Sanidade do solo. Jorge Torres, está em boas mãos. Com aquelas pragas que ele gosta de poqueiro ou é outra coisa? Com? Ok. Que é fertilidade do solo em cana. Certo. Então, a tendência parece que eu vou usar mais exemplo de solo do que qualquer outra coisa. Tá? O que facilita para mim, já que a área que eu ensino, a área que eu faço pesquisa é biologia do solo. Certo? E decididamente praga eu gosto da maior distância possível dela. Mas também vou utilizar, como vocês estão na maioria dos casos no início, relativamente no início do curso, eu também vou utilizar exemplos não agronômicos. Raça de cachorro, distância de coisas, tempo que a gente leva no trânsito para poder facilitar o entendimento. Ok? O assunto de hoje vocês já viram no semestre passado. Para quem está no quarto semestre, no semestre passado. Para quem está em pontos diferentes, faz mais um pouquinho de tempo. Que são as medidas de tendência central e de variação. Como caracterizar populações e amostras. O primeiro conceito é o de variação do acaso, que é toda variação não previsível. É uma variação que você sabe que vai acontecer, mas não sabe quanto vai acontecer, nem por que ou como vai acontecer. Se você tiver você dirigindo o mesmo carro, o mesmo caminho, você não vai levar o mesmo tempo toda vez. Certo? Por quê? Porque tem um carro quebrado, porque tem um sinal que você não pega, tem um sinal que outra pessoa trava você. Certo? Que o sinal abre e tem um carro no outro lado. Chuva, horário. Todas essas causas de variação que não são o motorista, que não são o veículo, que não são o caminho. Isso é uma variação do acaso. Vários irmãos, filhos de mesmo pai e mesma mãe, criados mais ou menos da mesma forma, com mais ou menos a mesma alimentação, vão ter alturas e pesos diferentes. Não é genética, ou pelo menos não é macrogenética, porque são os mesmos pais. Mas existe variação genética de irmão para irmão. Exceto se forem gêmeos univitelinos.
Aí nem a variação genética existe. Isso é uma variação do acaso. Várias plantas na mesma área vão ter produtividade, vão ter produções diferentes, vão ter alturas diferentes, vão ter massas diferentes. Por quê? Elas estão na mesma área, mas não estão exatamente no mesmo local. Então aqui tem uma pedra aqui embaixo, grande, que faz com que tenha menos água, porque tem menos solo. E, portanto, a planta que está aqui vai desenvolver menos. Do lado de cá, Emílio enterrou um aluno faz um tempo. Estava torrando muito o saco dele durante o trabalho. Aí ele aproveitou que estava cavando buraco, já deixou o aluno ali mesmo. Tem a fertilidade mais alta. Certo? Aqui, um trator fez manobra e compactou o solo. São variações que acontecem no ambiente, que não estão ligadas à variedade, não estão ligadas à adubação, não estão ligadas à irrigação, não estão ligadas a sol, que é igual para todo mundo aqui, mas que acontecem. Qual é o problema dessa variação do acaso? Na experimentação e na amostragem, nós queremos ver se os tratamentos que nós estamos impondo, o adubo, a variedade, o controle de pragas, estão causando variação. É normal. Se esperaria, por exemplo, dentro de um canteiro ali, que fosse tudo igual. Porque é uma área controlada, aquele canteiro não é solo natural, é solo que foi criado ali. Mas o que acontece? Recebeu adubações. E a adubação não foi necessariamente igual, porque aquilo ali é usado para vários experimentos, então teve uma adubação diferente. Você entra com alguns fertilizantes, vão acidificar ou alcalinizar um pouquinho mais. Ou entrou com matéria orgânica de diferentes tipos, que levou a diferentes processos de acidificação. Então isso é uma variação do acaso. Você esperava que o pH fosse igual no canteiro todo. Ele nunca vai ser. Num canteiro, no canteiro da horta, eu esperaria que a variação fosse muito pequena. Mas, às vezes, o que a gente espera não é o que acontece. Mas vamos dizer que você estivesse fazendo um experimento com acidificação do solo. Bem, solo ácido, para quem não fez fertilidade ainda, tem uma série de problemas, começando com menor disponibilidade de fósforo, menor disponibilidade de cálcio e magnésio, que são nutrientes são essenciais para a planta. Então, a gente tende a querer que o pH, o ideal, seja ficar na faixa de 6 a 7. Alto demais é ruim, muito abaixo de 6 também é ruim. Então, você está querendo fazer um experimento, está querendo avaliar quantidades de calcário para colocar para corrigir o solo. Porque você viu que o solo é ácido. Aí você vai e coloca diferentes quantidades de calcário. Só que você tem, naquela mesma área, você tem uma variação natural. A variação que você encontrou, Giovana. Como é que você vai separar essa variação natural do acaso daquela variação que você acredita que vai acontecer em função do calcário que você está colocando? Isso é o que a gente vai fazer ao longo dessa disciplina. Aprender técnicas para conseguir separar o que é o acaso, que iria acontecer de qualquer modo. Eles não colocaram calcário, mas tinha diferença de pH. Daquilo que aconteceu em função dos nossos tratamentos, as quantidades de calcário. Pegando um exemplo diferente, uma praga qualquer, escolha a praga, todas elas vão ter o mesmo comportamento. Nem toda planta vai ter aquela praga. Uma lagarta do cartucho, por exemplo, do milho. A lagarta do cartucho do milho é um problema sério. Então você vai utilizar formas de controle.
Pode ser, por exemplo, uma variedades de milho que tenham genes de Bovéria que reduzem a incidência de praga. Então você precisa avaliar, ok, eu estou com menos praga, estou comendo lagarta do cartucho, porque o gene que eu trouxe lá da Bovéria fez efeito? Ou porque, por alguma razão, a planta não teve, certo? As borboletas estavam com preguiça, não criaram muita larva, e não teve. Então você vai fazer nos experimentos separar essas duas coisas para poder avaliar se aquilo que você está fazendo está causando variação real ou está simplesmente vendo a variação do acaso. Isso é o que a gente tenta fazer. A variação do acaso é inevitável. Vai acontecer. É biologia. É física, é química, é inevitável. Você tenta controlar, tenta reduzir, porque fica mais fácil de ver o que não é a variação do acaso. Mas vai acontecer. O que nós fazemos aqui é como separar essas duas coisas. Por sinal, voltando um ponto para a disciplina, não é do assunto, é de métodos. Eu não falei para vocês, mas as provas vão ser com consulta. Vocês podem consultar qualquer material durante a prova que vocês queiram que esteja no formato papel. Você pode utilizar, não estou reclamando que você está fazendo eu estou dizendo só porque eu vi que você estava anotando. Você pode utilizar como caderno, não tem um problema nenhum com relação a isso. Certo? É somente na prova. Por que isso? Bem, primeiro, nós temos que apoiar os produtores de eucalipto do Brasil. Tá? Cada vez menos usando papel, a gente tem que forçar o uso do papel, porque o eucalipto é uma cultura muito importante. Mas a razão real não é essa. Você está usando um tablet para anotar. Ótimo. Eu não uso papel pessoalmente. Porém, numa prova, da mesma forma que está utilizando o tablet somente para ver as anotações, você pode utilizar o tablet para se comunicar com a pessoa que está fora da prova. Então, na prova e exclusivamente na prova, somente papel. Eu sei que isso envolve um custo, eu sei que tem um trabalho maior, eu sei que é inconveniente. A consulta não é obrigatória, mas quem quiser consultar vai ter que consultar no papel. Só não pode trazer alguma coisa que sirva de comunicação. Certo? E infelizmente até o Kindle ou ferramentas semelhantes ao Kindle, que permitem comunicação. Eu não tenho tecnicamente como impedir a comunicação. Certo? Então, como eu não posso impedir a comunicação com qualquer ferramenta eletrônica, eu preciso, para fins de prova e exclusivamente na prova, quer anotar no tablet, não tem o menor problema. Quer anotar no celular, não tem o menor problema. Quer gravar a aula para poder ir anotando durante a gravação, nada contra. Certo? Fins de aprendizado, beleza. Só não posso permitir isso durante a prova. Então, só deixando claro, eu não estava reclamando que você estava anotando, só estava dando um aviso para depois não chegar na prova e ter que dizer, olha, suas anotações não vão poder ser utilizadas. Certo? Então, quem quiser filmar ou gravar a aula, também não tem problema nenhum com relação a isso. Eu coloco a minha gravação à disposição para todo mundo. Tá? Justamente porque eu acho que ter ferramentas para poder voltar atrás, faltou uma aula, não pode vir por qualquer razão que seja. Ou veio, prestou atenção e está precisando revisar uma coisa, a gravação está aqui para isso. O conceito de variação do acaso está tranquilo? Agora, os próximos dois conceitos são população e amostra. Novamente, esses conceitos foram apresentados a vocês na disciplina de estatística lá do DINFO, Departamento de Estatística e Informática. A população
É todo o universo. Real ou imaginário. Certo? Se você está naquele trabalho de variedades de milho resistentes à praga, por exemplo, não existem outras plantas que não aquelas que estão ali no seu experimento, porque elas não foram criadas ainda, estão sendo criadas. Mas aquelas plantas que estão ali representam uma população de milhões de outras plantas que podem existir. Quando você conhece a população, ela é fixa e imutável. O que quer dizer isso? Quer dizer que a população existe em um determinado instante no tempo. E você conhece todos os elementos da população. Na sua opinião, é isso que acontece para a gente? Nós conhecemos todos os elementos da população? Não. Nós conhecemos uma parte dos elementos. Por quê? Porque o custo é alto demais. Porque, como eu falei ainda agora, os elementos podem não existir ainda. Serem plantas que vão vir a existir no futuro. Então, nós não trabalhamos com a população. Nós trabalhamos com amostras, que são elementos retirados daquela população. Vocês, eu tenho 7 pessoas aqui na sala, fora eu, hoje. Vocês são uma amostra ou são uma população? Amostra. Vocês são uma amostra dos 10 alunos que estão matriculados na turma. Ah, mas os 10 alunos que estão matriculados na turma são uma amostra ou uma população? Eu posso chamar de população dos alunos matriculados em Estatística Aplicada à Agricultura, turma SA3, semestre 25-1. E no final do semestre, eu vou ter todas as informações fixas dessa turma que nunca mais serão modificadas. Correto? É verdade. Mas eu também posso chamar de uma amostra dos alunos de Estatística Aplicada à Agricultura SA3. Não posso? E aí, essa turma representa os alunos passados e futuros da disciplina. Vamos lá. Em muitos casos, nós podemos escolher se tratamos com a população ou com a amostra. Se eu dissesse que essa turma é a população de alunos, eu definiria o quê? Essa população é a população de Estatística Aplicada à Agricultura, SA3, 25-2. Eu falei 25-1, mas 25-2. E no final de 25-2, todas as informações dessa turma serão fixas e imutáveis. Ninguém vai poder mudar a nota. Ninguém vai poder mudar a presença. Nenhum aluno vai poder ser mudado mais. Porque já aconteceu. Aquilo ali é fixo. Correto? O que eu falar sobre essa população só vale para essa população. Porque ela está finita. É imutável. Está fazendo sentido até aqui? Mas eu posso definir essa turma como uma amostra dos possíveis alunos de estatística aplicada na turma da tarde. Qual é a vantagem de fazer isso? Vamos dizer que eu considerasse vocês a população. Fixa, imutável. O que eu aprender sobre essa população? Forma de avaliação, um jeito de dar aula diferente, um truque que eu usei na aula. O que eu aprender dessa população vai servir para outra população? Não, porque é outra população. Se eu considerar vocês como amostra, o que eu aprender em vocês, com vocês, eu posso utilizar nas próximas turmas. Não quer dizer que o resultado vai ser o mesmo. Porque por ser uma amostra, vocês podem ter um comportamento diferente das outras turmas. É uma amostra que aconteceu alguma coisa diferente. Por exemplo, já tem uma coisa diferente aqui. A proporção de pessoas envolvidas em pesquisa
que fez ou está fazendo estágio de pesquisa, é muito diferente do normal. Está muito mais alto do que o normal. A concentração de pessoas fazendo iniciação científica ligadas com solos está muito diferente do normal. Eu não estou entrando aqui para mérito bom ou ruim, só estou dizendo coisas baseadas na minha experiência. Tá ok? Então, isso já significaria que se eu fosse seguir com base na amostra, fechando mais em exemplos de solos, esses meus exemplos, que podem ser ótimos nessa turma, nessa amostra, podem ser não tão bons em outra turma. Estão entendendo a lógica? Quando a gente toma decisões com base na amostra, a gente pode tomar decisões erradas. É um risco que a gente corre. Mas, em compensação, a gente tem condições de tomar decisões. E se eu considerasse você como população, eu não teria. Porque era outra população, eu zerava. A cada semestre, eu zerava as informações. Nós trabalhamos sempre com amostras, justamente em função disso. A gente corre riscos, sim. A gente corre risco de tomar decisões erradas, mas pelo menos pode tomar decisões. É melhor poder tomar decisões, poder ganhar conhecimento, mesmo que eventualmente cometendo erros, do que não poder ganhar conhecimento, porque simplesmente a cada ciclo zera a fatura e o que eu sabia, eu não sei mais. Tá ok, gente? População é todo o universo, a conclusão só vale para aquela população e a medida é fixa. A média é fixa, a variação do que aconteceu ali é fixa, tudo que acontece ali é fixo porque acabou o universo. Na amostra, você está trabalhando com a parte do universo. A parte do universo de alunos de estatística SA3, que se matriculou, por coincidência, no semestre 25/2, por exemplo. Nós admitimos, torcemos, esperamos, rezamos, acreditamos, ou qualquer outro verbo que você queira utilizar, que essa parte representa o todo. Porque se não representasse, todas as nossas informações que nós adquirimos aqui, a massa joga fora. Então nós torcemos que ela represente o todo. E nós fazemos força para que ela represente o todo. Certo? Às vezes a força não dá tão certo, termina sem representar, mas a gente acredita que representa. A conclusão com base na amostra, com base em vocês, deve representar o conjunto. Aquela parte da apresentação. Se a amostra representa o todo, o que a gente conclui sobre vocês representa conclusões sobre o todo também. Agora, as medidas são estimativas. Não são mais reais. Não são mais fixas. Por exemplo, eu vou pegar, nesse conjunto de 7 pessoas aqui, amostras de alturas. Certo? E vamos pegar só em função de posição. Sua altura? 1,69. 1,58. 1,58 e 1,69. Ok? Saindo da minha extrema esquerda para a minha extrema direita. Sua altura? 1,75. 7 pessoas, eu peguei 2 amostras de 2 e tive valores diferentes. Certo? Se eu considerasse somente a primeira amostra, daria uma turma um pouquinho mais baixa do que se eu considerasse somente a segunda amostra. Qual das duas está certa, qual está errada? As duas estão certas. E as duas estão erradas. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? As duas representam igualmente bem a mesma população de 7 alturas. Não tem uma melhor do que a outra. São duas diferentes, mas que representam o mesmo conjunto. Esse é um risco que a gente corre. Se fosse, por exemplo, adubo, efeito de adubo na altura das plantas, o mesmo adubo pareceria pior com essa amostra, plantas mais baixas,
do que com essa amostra de cá. Faz parte do jogo. Qual é a consequência disso? Se ao invés de eu tivesse tirado a amostra de 2, se eu tivesse tirado a amostra de 4, eu estaria mais perto da realidade, né? Quanto maior a amostra, quanto a maior a proporção de elementos amostrados, mais perto eu estou da população. Lógico. Qual é a melhor medida da situação do Brasil? O censo. O censo vê todo mundo? Não. Por mais que seja um censo que é definido como um processo em que todos os elementos são amostrados, por razões óbvias, o censo não consegue ver todo mundo. Mas consegue ver uma proporção muito alta. E por isso as informações do censo do IBGE são tão confiáveis. Quando você parte para aquelas estimativas com intervalos menores, a margem de erro é muito maior. Por quê? Porque a amostragem, naturalmente, é muito menor. Uma proporção muito menor dos brasileiros responde às pesquisas com intervalo mais curto do que ao censo. Então, naturalmente, a margem de erro é maior. Qual é a contrapartida? O que é mais barato em reais, em tempo, em trabalho de fazer? Uma amostragem muito grande ou uma amostragem menor? A menor é mais barata. Então, o perfeito é inimigo do bom o suficiente. Ok? E aí nós vamos para um conceito chato, mas central. Graus de liberdade. O que raio é grau de liberdade? É o número de pontos realmente independentes. Independentes entre si. O que é que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você tem uma estimativa da população, estimativa da média, por exemplo, ou deixa eu voltar um ponto atrás. Se eu sei que a média da turma foi 7. Você tirou 8, você tirou 7. A média desses 3, só para facilitar minha vida, para não ter que sair com muita gente, e para facilitar também com o exemplo que eu peguei. Me desculpa a nota que você pegou. Tirou 8, tirou 7. Qual é a nota dela? Para dar uma média 7. Obrigatoriamente 6. Não tem outra alternativa que não 6. Matematicamente. Ela está pré-definida em função dos outros dois. E da média 7. A mesma coisa vale se ela tivesse tirado 6, ela tivesse tirado 8, eu sabia que a nota dele era 7. Um elemento é pré-definido em função dos outros. Vale para qualquer outro critério. Estou usando nota simplesmente que fica fácil. Novamente, peço desculpas pela nota que eu te dei. Tá? Tá ok, gente? Então, um elemento da amostra pode ser considerado pré-definido em função dos demais. Desde que você conheça a média. Tá? Outra forma de ver isso. Se eu tiver, vocês são 7 aqui. Eu tiver 7 provas. Cada um, quando for chegando, vai escolhendo a prova. Começando pelas damas, escolha uma prova de 1 a 7. 1 a 7. 5. 6. 1. 7. As provas 1, 5, 6 e 7 já estão fora. 4. 2 ou 3? Qual é a prova dele? Obrigatoriamente.
Não tem alternativa. O último elemento é pré-definido em função dos demais. Esse é o conceito de grau de liberdade. O número de elementos efetivamente livre para escolher o valor, vamos chamar assim. Tranquilo, gente? Pois não. Em tudo. Vamos lá. Vamos pegar o primeiro caso mais fácil de ver. Você está distribuindo um experimento. Está montando um experimento, ok? E você vai colocar os tratamentos naquela repetição. Faz o sorteio. Tem 10 tratamentos, sorteia 9. Você precisa sortear o último. Ele está definido em função dos 9 que saíram antes. Né? Então, 9 parcelas, 9 potes, podiam receber qualquer um dos tratamentos. Mas o 10º pote só pode receber aquele tratamento que não saiu ainda no sorteio. O 10º está pré-definido em função dos 9 anteriores. Ok? Esse é um caminho de ver. É o caminho mais fácil de visualizar o conceito. O outro caminho. Vamos dizer que você saiba, porque você já calculou. Você tinha lá 10 provas, corrigiu as 10 provas, colocou as 10 notas, calculou a média. E depois disso, seu cachorro comeu uma prova. Você não tinha anotado as notas dos alunos, tá? Estava lá, aluno A, B, C, D, E, pá. Corrigiu as provas, avaliou, deu uma nota da pessoa, e já foi logo fazendo a média. Deixou em cima, foi no banheiro, foi cuidar do jantar, que estava com fome, foi ver um seriado qualquer. Quando chegou, o cachorro comeu a prova. Lascou. Não sei qual é a nota do aluno. Só que você sabe qual é a nota do aluno. Você não tem a média que você tinha calculado já? Você não tem 9 notas? Então, primeiro, você já sabe qual foi o aluno que ele comeu. É o único aluno que você não está achando a prova mais. Não precisa nem ir atrás da saída do cachorro para ver o que é que está passando. Tá? Você já sabe. A prova que ele comeu foi de Sebastiano. Porque eu sei que Sebastiano fez a prova. Eu sei que eu corrigi, porque eu já corrigi as 10. Mas a prova de Sebastiano não está mais aqui. Então, foi Sebastiano que perdeu a prova. E você sabe qual foi a nota de Sebastiano. Porque com 9 notas e a média, a 10ª nota está pré-definida em função disso aí. Pré-definido não quer dizer que você fosse dar a nota antes. Quer dizer que é o único valor possível para dar aquela média, considerando aquelas 9 notas que tem. Se o cachorro estava com muita fome, porque você não colocou ração, menina feia, e comeu 2 provas, aí você não tem como saber mais. Entrou no cálculo da média. O cenário que eu estou elaborando aqui, a prova foi corrigida. Você tem a nota da prova, só que você perdeu a nota da prova por alguma razão. O cachorro comeu. Não é o que todo aluno diz que aconteceu com o trabalho que não entrega? Meu cachorro comeu o trabalho. O cachorro adora comer um trabalho. Tá ok? Se você não tivesse corrigido a prova, aí você não tinha a informação toda. Aquela informação não existia. Então, você não tem como recuperar uma informação que não existe. Se uma pessoa não vier fazer a prova, é informação que não existe sobre o desempenho daquela pessoa. Não é uma informação que eu perdi, é uma informação que simplesmente não existe. Melhorou agora? Então, como nós trabalhamos com amostras, e todas as nossas contas são considerando população, a gente sempre trabalha com grau de liberdade. N-1. Número de elementos menos 1, porque tem aquela população lá que a gente não conhece quem é, mas está tirando um pouco da liberdade.
aquela média da população que você utilizou para definir o que você não fez, o que você perdeu. Agora, bota ração pro cachorro, para não comer prova. Ou pelo menos colocar as provas num canto mais seguro. Ok? Tá tranquilo até aqui, gente? A forma mais fácil de visualizar o grau de liberdade é aquela das provas do sorteio, que o último elemento não é sorteado, mas a lógica é a mesma nos dois casos. Tá ok até aqui? É, quanto maior, melhor. Tem uma regra básica que vocês vão encontrar em livros, por exemplo, Pimentel Gomes, que você deve ter no mínimo 20 graus de liberdade. Tá? Só que, às vezes, você não consegue ter isso aí. Por razões práticas. Eu vou dar um exemplo, que eu vou citar para vocês algumas vezes ao longo do semestre. Tem um trabalho que eu fiz parte, que o experimento tinha 9 unidades experimentais somente. Muito pouco. Mas esse experimento tinha 9 hectares. Porque cada unidade experimental media 1 hectare. 10 mil metros quadrados. Por que essa cavalice toda? Era um experimento de pastejo, que tinha que ter o animal morando lá. Então, você tinha que ter uma unidade experimental que coubesse 2 animais, porque se deixar um sozinho, não dá certo. O boi não gosta de ficar sozinho. Estoura cerca o tempo todo. Então, tinha que ter 2 animais. Para ter 2 animais, tem que ter 1 hectare. Resultado, 9 hectares em 3 tratamentos, 3 repetições. Era para ter mais? Era. Tinha dinheiro para ter mais? Não. Tinha mão de obra, tanto do IPA quanto dos estudantes, para ter mais? Não. Então ficava com os 9. Sofre, é mais difícil de encontrar diferenças. Você precisa de diferenças maiores? Sim, mas era melhor não fazer o experimento? Então não tem esse número mágico. Tem que ter no mínimo tantas. Agora a regra é, quanto mais você consegue, melhor. Do ponto de vista do poder estatístico, da capacidade de diferenciar, mais repetições. Certo? É melhor. Mas com mais tratamentos também facilita. Também fica mais fácil. A gente vai falar mais na frente nisso aqui. Mas para ter uma ideia. Se eu estiver querendo diferenciar um elefante de um boi, quantos animais eu preciso? Um de cada. Certo? Se eu tiver só um elefante e um boi, eu não posso diferenciar. Mas se eu tiver um elefante e um boi, eu não vou ter a menor dúvida quem é o elefante, quem é o boi. Óbvio, né? É uma diferença monstruosa. Qualquer critério que eu queira comparar, elefante é esse, boi é esse. Não tem pra onde ir. Se eu estiver querendo diferenciar aí a lógica da entomologia que você está pensando é aquela característica descritiva, né? As tabelas, as chaves de classificação que você vai ver são teoricamente muito diretas, né? Eu fiz isso no meu passado muito remoto em algas. Olha, a alga é isso ou é aquilo. O problema é que com muita frequência você vai encontrar algas, no meu caso, uma espécie, um gênero, era de tantas a tantas isso. Certo? 3 a 5 células do tal tipo, num corte. Evidentemente, o outro
Era de 4 a 6. E lógico, qual era o tamanho, qual era a quantidade que eu tinha? 5. Que podia ser um ou podia ser o outro. Então, quando vai para aquelas chaves dicotômicas, parecem assim algo que você não vai ter a menor dúvida de quem é quem, mas faça mais medidas, porque inevitavelmente vai chegar o ponto que ou é isso ou é aquilo, mas o seu está no meio do caminho. Hoje em dia diminuiu por causa da taxonomia baseada em molécula. Né? Genética molecular facilita muito para isso aí. Mas voltando. Elefante ou boi, um de cada. Se eu quiser diferenciar um São Bernardo, cachorro São Bernardo, Beethoven, de um Chihuahua, legalmente loura. Quantos cachorros eu preciso? Um de cada. O que lhe lamber é o São Bernardo. O que quiser morder você é o Chihuahua. Tá? Um cabe dentro do bolso, o outro você cabe dentro dele. Não tem como diferenciar, não tem erro. Agora, se eu quiser diferenciar um pastor belga de um pastor alemão, basta um de cada? Vocês conhecem pastor belga, não? Parece, é um pouquinho menor que o pastor alemão. E a pelagem é um pouquinho diferente. Mas é focinho em um, careta do outro. O pastor alemão e um Doberman. Em termos de porte, em termos de comportamento, você vai precisar de vários pastores alemães e vários Doberman para poder diferenciar. Quanto menor a diferença, aí voltando para o que você estava perguntando, quanto menor a diferença que você espera encontrar, mais repetições você tem que ter para conseguir diferenciar. Quando você espera encontrar diferenças muito grandes, elefante e boi, pouca repetição resolve. O que é que vocês acham que acontece com mais frequência para a gente? Diferenças grandes ou pequenas? Então, o experimento que eu estava fazendo, que eu falei de 9 unidades experimentais, não consegue ver diferenças pequenas. Diferenças pequenas a gente não consegue ver, não tem como. Ele não tem força suficiente para ver diferenças pequenas. Também conta. Não, o acaso vai dificultar mais. Você quer prever o tempo para sair daqui para São Paulo e o tempo para ir daqui para Boa Viagem. Onde é que você tem mais confiança no cálculo de tempo? Eu tenho mais confiança no tempo que eu vou levar para chegar em São Paulo. De avião, lógico. Eu não estou com a menor vontade de ir de São Paulo dirigindo. Tá? Meu nome não é Felipe Fraceto para gostar de dirigir daqui para São Paulo. Não. É natural que São Paulo eu vou errar muito menos. Porque a partir da hora que decolei, 3 horas, eu estou em São Paulo. Hã? Boa Viagem, eu vou levar entre 20 minutos e 3 horas. A variação do acaso é muito maior daqui para Boa Viagem do que do aeroporto de Recife para o aeroporto de São Paulo. Quer dizer que não tem variação do acaso Recife-São Paulo? Tem. Vento, padrão de trânsito, tem uma série de coisas que vão variar. Mas proporcionalmente é muito menor do que a variação do acaso aqui. Porque chuva, carro quebrado, dia de jogo, um sinal de trânsito que quebra na Avenida Recife, qualquer uma dessas coisas tem efeitos proporcionalmente maiores do que um vento de cauda ou de frente
no caminho para São Paulo, por exemplo. Tá? Então, onde você tem uma variação do acaso maior, rural, boa viagem, fica mais difícil você fazer previsões de onde você tem uma variação do acaso menor. Tranquilo? Nós temos uma amostra. Vocês 7. Eu quero falar sobre a altura de vocês 7. Eu posso comparar com a altura da turma do semestre passado, por exemplo. Aí eu iria pegar os 7 valores, comparar com com 16 valores do semestre passado, 15 valores. Faria sentido fazer isso? Eu vou sintetizar esses valores, né? Como? Com a tendência central. O ponto central do valor. É um deles. Tem 3. A moda, que é o valor que se repete mais vezes. A mediana, no meio do caminho organizado. E a média. A moda. Só fala da moda. É o que se repete mais vezes. Não fala nem quantas vezes ele se repete. Pode não existir. Pode existir mais de uma. 7 alturas aqui. Eu tenho 2, 1,70 m. Eu tenho 2, 1,60 m. Os outros 3 são 3 valores quaisquer. Eu tenho 2 modas. 1,70 e 1,60. Igualmente válidas. E eu posso simplesmente não ter moda nenhuma. 7 alturas diferentes. Tá? Qual é a grande vantagem da moda? Fala quem é mais comum. Por exemplo, a moda aqui é calça jeans. Dos 7 alunos, 4 estão com calça jeans. Não estou vendo você. 4 calça jeans. Eu sei o mais comum. Isso pode ser útil. Raramente, mas muito raramente mesmo, nós utilizamos em agrário. A mediana. Ordena os valores, pega o valor do meio. Ou seja, metade dos valores menor ou igual, metade dos valores maior ou igual. Prática, sempre tem, mas só fala o meio. Não fala todo mundo, só fala do meio. Qual é a grande vantagem dela? Vamos dizer que nós tivéssemos um 8º aluno aqui. Um cara pobrezinho chamado Jeff Bezos. Eu sempre uso Bill Gates, mas vamos atualizar os valores. Sabe quem é Jeff Bezos, não sabe? Um pobretão que tem a Amazon. Coisa besta. Não ganha nada. O que é que ia acontecer com a renda da turma? A média ia lá para cima. A mediana ia mudar muito? Não. Essa é a grande vantagem da mediana. Não é sensível a valores extremos. Porque Bezos entrar aqui, lógico que ele vai ser o mais rico daqui, com um fator de alguns milhões de vezes, mas entrar ele, ou entrar uma pessoa com um salário de 50 mil reais, é exatamente a mesma coisa. É um valor aqui, pode mudar a mediana, porque saiu de 7 para 8, então pode ter uma mudança na mediana, mas vai continuar mais ou menos no mesmo canto a mediana. Para cima ou para baixo, tá? Se fosse alguém com renda zero, a consequência, a lógica, era a mesma. Tranquilo até aqui, gente? Sempre tem, pouco sensível a valores extremos. Mas só fala de um valor. Aquele valor que está no meio da lista ordenada. Prós e contras. E o terceiro, qual é? A média. Aquela que vocês calculam desde o ensino fundamental 1. Soma e divide.
Qual é a grande vantagem da média? Todo mundo tem o mesmo peso. Qual é a grande desvantagem da média? Todo mundo tem o mesmo peso. É a vantagem e a desvantagem. É a vantagem porque representa igualmente bem todo mundo. A desvantagem, quanto mais você varia, menos a média indica do que está acontecendo. Está fazendo sentido? As 3 medidas são essas, com as vantagens e desvantagens. A que nós utilizamos mais frequentemente é a média, porque representa todo mundo, mas com essa ressalva. Tá? Então nós temos a medida de tendência central. Uma medida de tendência central é suficiente por si só para descrever uma amostra ou uma população? Não. Não, não é. Por que não é? Pense em minha mão. 2 amostras de 5. 5 dedos. Essa e essa. Estão no mesmo ponto, ou pelo menos estão perto do meio ponto, que eu consigo colocar a mesma altura aqui. Tá ok? Até aqui tá ok, gente? Essas amostras são iguais? Por que não? A posição. Admita que a ponta dos dedos são os valores, tá? Essas 2 amostras são iguais? Por quê? Não escutei. Esses aqui estão todos muito próximos e esses de cá estão todos muito distantes. Ou seja, embora tenham a mesma média, essa amostra aqui varia muito menos do que essa de cá. Então são 2 amostras diferentes. Como é que eu posso apresentar isso? Simples. Além da tendência central, a média, eu vou incluir medidas de variação. Obrigatoriamente eu tenho que ter medidas que indiquem a variabilidade daquela amostra. Sempre tem que ter as 2. Um centro e uma abertura. E aqui está um exemplo mais bonitinho que eu devia ter feito ao invés de cansar minha mão. Eu tenho 4 amostras, divididas em 2 grupos de médias iguais, mas todas as 4 são diferentes entre si. Eu preciso ver o centro e a variabilidade. Para isso, eu preciso da medida de tendência central, média, mediana ou modo, normalmente a média, e uma medida de variabilidade. A primeira é a amplitude, que é o quê? Maior menos menor. Só isso. Só fala a diferença entre os maiores. Não fala de mais ninguém. Qual é a grande vantagem da amplitude? É fácil de entender. O brasileiro mais rico ganha tantas vezes mais do que o brasileiro mais pobre. É fácil de entender. Só isso. Também não explica quase nada, né? Porque só fala dos 2 extremos. É como se a política brasileira se resumisse a Bolsonaro menos Lula. Ou Lula menos Bolsonaro, conforme você prefira. Quando na realidade é uma coisa muito mais complicada do que isso. A próxima medida é a variância, que vocês também já foram apresentados lá em estatística. O que é a variância? É uma medida da distância de cada ponto em relação à média. Quanto maior a variância, mais distante os pontos estão em relação à sua média.
Só que você não pode fazer simplesmente a diferença entre os pontos e a média. Por que não pode? Porque a soma dessas diferenças vai dar, matematicamente, obrigatoriamente, zero. Sempre. Independente dos valores. Por que isso? Porque a média já levou todos os pontos em consideração. Então, se eu vejo a distância de cada ponto em relação à média, essa distância vai ser positiva ou negativa, porque o ponto foi maior ou menor do que a média, e quando eu somar esses valores vai dar zero, exceto se houver um erro de arredondamento. Aqui tem um exemplo de 5 alturas, 1,77 m, 1,71 m, 69, 81 e 70. A média é 1,736. Se eu fizer na terceira coluna a distância de cada ponto em relação à média, daqueles valores ali, se eu somar vai dar zero. Obrigatoriamente. E só a título de exemplo. Só para vocês verem que não é que eu não catei os dados. Não vou pegar. Tua altura? Seja 1,74 ou 1,77, por favor. 1,70. Putz, tinha que me quebrar. Acabasse de ganhar 1 centímetro. Só para facilitar minha vida aqui. Tá? Você fez isso assim, ou o cabelo estava maior quando me viu 1,71 m. Qual é a média aqui? 1,73. Então, você tem mais 0,2? Zero. Se eu tivesse feito com 1,70 ia ser a mesma coisa, só que ia ficar com o número quebradinho aqui, eu não ia poder fazer a conta de cabeça. Necessariamente isso aqui vai dar zero. Por quê? O 1,73, que foi a média, já levou todos os valores em consideração, então eu estou fazendo a distância dele em relação a ele mesmo. Ou em relação a uma parte dele. Necessariamente vai dar zero. Como é que eu faço para transformar matematicamente um conjunto de valores positivos e negativos em valores somente positivos? O que é que eu posso fazer? Por quem? Multiplicar por menos 1 não resolve. Mais 0,2 vezes menos 1. Ficava menos 0,2. Menos 0,2 vezes menos 1. Ficava mais 0,2. Continuava o mesmo problema. Então a multiplicação por menos 1 não resolve. Por menos qualquer coisa. Ou por mais qualquer coisa. O que mais a gente pode fazer? Que operações matemáticas vão gerar, a partir de um conjunto de números positivos e negativos, números somente positivos? Hã? Qual? Se eu levar a potência zero, eu transformo todo mundo em 1. Potência. Hã? Multiplicar por ele mesmo. Quadrado. Potência 2. Por que isso? Positivo vezes positivo. Negativo vezes negativo. Então, na hora que eu elevo todos os valores ao quadrado, ou a quarta ou a sexta, mas não tem razão para complicar mais a vida, melhor ir logo ao quadrado só, eu vou transformar esse conjunto de valores positivos e negativos exclusivamente em valores positivos. E, portanto, a soma é positiva. Então, eu tiro a distância de cada ponto em relação à média e elevo esses valores ao quadrado. Como eu tenho todos os valores, eu estou levando todo mundo em consideração. Ou seja, estou falando da variabilidade do conjunto de dados como um todo. E é uma medida que leva em consideração a tendência central da média.
A distância dos pontos em relação à média. Tá ok até aqui, gente? Só que isso tem uma consequência. Qual é a unidade aqui? Metros. Qual é a unidade aqui? Metro também. Não mudei nada, né? Se eu elevar aqui ao quadrado, eu tenho 0,004, 0,04. Qual a unidade aqui? Porque quando eu multiplico também as unidades. Eu posso comparar metro quadrado com metro? Porque uma é a medida de comprimento, outra é a medida de área. Se fosse peso, qual seria a unidade? Quilo ao quadrado. Ou tonelada ao quadrado, ou grama ao quadrado. Que é uma coisa que só existe na ficção científica. Quando você começa a pensar na quarta dimensão e tal. Qual é a medida de produtividade de vacas leiteiras? Mais comum. Não. Leite a gente mede em quilo. Quilo por vaca por dia. Ou seja, por que quilo? Porque com a temperatura diferente muda o volume. Tá? Qual é a unidade da variância dessa produtividade? Quilo ao quadrado por vaca ao quadrado por dia ao quadrado. O que não tem santo que entenda. O que é que a gente faz para resolver esse problema? Por que é que apareceu o problema? Porque a gente elevou ao quadrado. O que é que a gente faz para tirar do quadrado? Tira a raiz quadrada. Então a gente eleva ao quadrado, cria a variância. Que é basicamente uma média das distâncias de cada ponto em relação à média. Criou a variância. A variância mudou a unidade. Fez com que a unidade passasse a ser a unidade original ao quadrado. O que é que a gente faz? Raiz quadrada. Tira a raiz quadrada do valor. Porque o que era quilo ao quadrado, o que era metro ao quadrado, volta a ser metro, quilo, reais por hectare. Tá? Essa nova unidade é o desvio padrão. Ou seja, a variância é a diferença entre cada ponto e a média elevada ao quadrado, soma, divide pelo número de pontos. Isso é a variância. Eu pego esse valor e tiro a raiz quadrada. Isso é o desvio padrão. E agora eu posso comparar o desvio padrão com a variância, com a média. E expressar os dois na mesma unidade. Por sinal, a variância, o símbolo de variância, é S ao quadrado. Qual é o símbolo do desvio? Qual é o símbolo do desvio padrão? S. Raiz quadrada de S ao quadrado é S. Tá? Vocês lembram da distribuição normal? Que vocês viram em estatística? Aquela distribuição em formato de sino. Alguma coisa parecida com isso aqui, feito por alguém que sabe desenhar. Que não é o meu caso. Essa distribuição é definida em função de duas variáveis. A média e o desvio padrão. E por que isso é importante? Porque a maioria dos dados biológicos, químicos, físicos, obedece aproximadamente à distribuição normal. Ou pelo menos nós torcemos fervorosamente, rezamos de pé junto,
com direito a ficar ajoelhado em cima de milho, que os nossos dados obedeçam à distribuição normal. Porque tem uma série de características matemáticas muito boas que vêm daí. E a gente vai falar mais nelas mais para frente. Tá? Se os dados tiverem uma distribuição normal perfeita, de livro, spoiler, nunca tem. Tá? Mas se tivessem, aconteceria isso aqui. 2/3 dos valores ficariam na faixa entre a média mais ou menos um desvio padrão. Aqui. % 95% nessa faixa. E 90% e 99% daqui até aqui. Ou seja, da média menos 3 desvios até a média mais 3 desvios. Isso já permite a gente começar a comparar duas amostras diferentes para ver se vieram da mesma população ou não. Depois nós temos o erro padrão da média, que é o desvio padrão, levando em consideração o tamanho da amostra. O desvio padrão já levou o tamanho da amostra em consideração. Certo? Mas agora eu estou expressando novamente por unidade. Por que isso? Porque uma amostra maior vai ter normalmente uma variabilidade maior, cumulativa. Então eu estou reduzindo isso para um padrão único, como se fosse por unidade. E finalmente, o famigerado CV, coeficiente de variação, que vocês já viram, quem tiver visto algum relatório, algum artigo, já viu lá e já viu provavelmente. O experimento foi bom, foi ruim, porque o CV foi alto ou foi baixo. Qual é a grande característica do CV? Quem é que varia mais? Altura ou peso de pessoas? Peso. Altura, depois que você para de crescer, só vai mudar quando você começar a ficar velho. Altura é uma característica mais ou menos fixa, depois que atinge a maturidade biológica. Peso, por outro lado, se você tiver o hábito de se pesar todo dia, de manhã cedo, você vai levar cada susto homérico. Perdi 2 quilos, ganhei 3 quilos. Um final de semana é suficiente para fazer a balança subir e descer. Mas eu posso comparar os desvios padrões de altura e peso? Por que não? Você falou que não podia. E falou certo, agora diga por quê. Porque são medidas diferentes. Eu não posso comparar quilo com metro. Não tem como comparar quilo com metro. Quem é que varia mais? A produtividade de milho no cerrado, sob pivô central, ou a produtividade de milho no semiárido nordestino de sequeiro? Em números absolutos, o desvio padrão é maior no cerrado. Por quê? Eu falei isso aí, vocês pensem por quê? Qual é a produtividade do milho em sequeiro no semiárido nordestino? Pensando em quilo, uma tonelada por hectare, 600 quilos por hectare, estaria mais ou menos, seria um número histórico. Hã? Se você pega simplesmente o tamanho do desvio padrão, vai ser menor porque o número é muito menor. No cerrado você está falando de 20 vezes mais. Então o número vai ser maior. Agora, proporcionalmente, varia muito mais aqui no semiárido do que lá.
O solo lá, em termos de fertilidade química, é uma desgraça, mas é profundo, tem irrigação e fertilidade química a gente resolve, né? São Pedro é mais complicado. Então, se você olhar, mesmo onde você pode comparar diretamente os valores, você pode comparar o desvio padrão daqui do semiárido, quilo por hectare, com o desvio padrão do cerrado, quilo por hectare. Matematicamente está correto. Estava errado matematicamente eu comparar quilo com metro. Aí é matematicamente errado. Mas quilo por hectare daqui com quilo hectare de lá, matematicamente correto. Só que não leva em consideração o tamanho relativo. Para isso existe a medida chamada CV. Que é o quê? Desvio padrão dividido pela média. Então, qual é a unidade do CV? CV tem unidade? Hã? Não. Não depende de nada, não. Veja a fórmula. Porcentagem. Porque eu multipliquei por 100. É uma proporção. Eu dividi quilo por quilo. Então eu não tenho unidade. Eu dividi metro por metro. Então eu não tenho unidade. Agora eu posso comparar a variabilidade da altura com a variabilidade do peso? Vamos lá. Altura, metro. Desvio padrão, metro. Qual a unidade do CV? Porcentagem. Ok? Peso, quilo. Desvio padrão, quilo. Unidade do CV. Eu posso comparar porcentagem com porcentagem? Posso. E agora eu posso dizer que o peso varia muito mais devido ao acaso do que a altura. Eu não podia quando eu estava falando em quilo e em metro. Mas na hora que eu vou para CV eu posso. Agora eu posso comparar a variação na produtividade do semiárido com a variação na produtividade do cerrado. Porque a variação vai estar expressa como uma proporção da média. Aí o número vai ser maior aqui no semiárido do que lá no cerrado. Embora o número bruto seja maior no cerrado. Então CV é uma medida derivada, é um cálculo que você faz em cima de um cálculo que você já fez, que você pode comparar unidades diferentes e pode comparar médias diferentes, muito diferentes. E dizer que milho varia mais do que cana. A produtividade do milho varia mais que a produtividade da cana. Só que aí aparece um problema muito comum. Você querer comparar o que são incomparáveis. Matematicamente você pode comparar. Certo? Mas aí você vai encontrar aquela pessoa dizendo, meu experimento variou muito pouco, porque meu CV só foi 10. E Pimentel Gomes disse que 10% é uma baixa variação. Convenientemente, você vai esquecer que você fez o experimento na casa de vegetação, controlando tudo e mais alguma coisa. E Pimentel Gomes estava falando esse 10 para milho no campo em experimentos de produtividade. Na década de 60. Que foi quando ele criou essa tabela. Faz sentido você comparar seu experimento na casa de vegetação, mas você vai encontrar isso a 3/4. O experimento foi bom porque o CV foi tanto. O experimento foi no laboratório, controla tudo que tem para controlar e teve o mesmo CV de um cara fazendo no campo. O experimento foi uma merda. Outra coisa. Você compara a variabilidade da produção de matéria seca da parte aérea com a variabilidade da massa seca de nódulos. Vocês sabem o que são nódulos? Não, né? São estruturas na raiz para fixação. Certo? O que é que você acha que vai variar mais?
Matéria seca da parte aérea ou nódulo? Como é que você faz? Como é que você mede matéria seca da parte aérea? Você vai lá no pote, pega uma faca ou tesoura, corta, segurando a planta já, né? Corta ela, bota dentro do saquinho e coloca na estufa. Não é isso? Como é que você faz a matéria seca de nódulos? Pega o solo, lava, depois vai separar o que é nódulo para ir colocar na estufa. Onde é que você acha que tem mais chance de acontecer besteira? A lavagem pode lavar fora, você pode não ver nódulo e ficar nas raízes, você pode não ter conseguido lavar direito e ficar com mais ou menos areia. Então, naturalmente, nódulo vai variar mais. E você quer utilizar a mesma medida de variação para dizer se está bom ou está ruim? Faz sentido? Então, você tem que levar em consideração o que você está falando. Compare os CVs, avalie, ótimo. Não estou discutindo o valor do CV. Só estou dizendo, não vá para aquela porcaria daquela tabela que Pimentel Gomes e dizer, o experimento foi bom ou foi ruim, baseado em Gomes 1964, todo livro tem essa tabela. Você tem que pensar, o que é que eu estou medindo? Essa medida que eu estou trabalhando aqui, varia muito ou varia pouco? Tem medida que varia muito, tem medida que varia pouco. É a natureza da medida. Qualquer coisa de raiz vai variar mais do que qualquer coisa de parte aérea. Começa por aí. Porque para obter raiz, você tem que ir lá, cavar, lavar depois, separar a raiz da planta. Parte aérea, você vai lá, cortou. Essa planta de milho está todinha aqui. Eu sei que está. Mas eu não sei se a raiz está toda ou se foi na lavagem. Ou se eu deixei solo e aumentei o peso da raiz porque ele não estava bem lavado. Então, levem isso em consideração. A próxima medida é o intervalo de confiança. Tá? O que é o intervalo de confiança? É uma faixa de valores em que você espera encontrar a população com base na amostra. A gente conhece a população? Não. A gente não conhece a população, a gente só tem a amostra. A gente não tem a população. Porque a gente não consegue trabalhar com a população, a gente trabalha com amostras. Mas a gente quer falar sobre a população, não é? Então, o intervalo de confiança é onde eu espero encontrar a população. Minha amostra teve 1,72 m, 1,73 m de altura média. Correto? Mas se eu pegar outra amostra dessa mesma população, por exemplo, sua altura? Um 60 com 1,65 dá 3,25, com 1,75 dá 4. Não. 1,60 com dá 2,75, dá repete, é 1,60, 1,65. 3,25 com 1,75 dá 5. Dividido por 3 vai dar um número quebrado que eu não quero fazer a conta agora. Tá? Mas é uma média diferente do 1,73 dessa outra amostra. Faz sentido? Uma das duas está errada? Não, as duas estão certas. E as duas representam a mesma população. Então, o intervalo de confiança me daria a faixa de valores com base nas amostras em que eu espero encontrar a população. É uma faixa. O meio da faixa é a média, beleza. Não tem muito o que discutir com relação a isso. E o que é que dá a abertura da faixa? A variabilidade. Qual é a abertura que vai dar maior? A de vocês três ou a de vocês três aqui?
Eu estou usando o intervalo de confiança para colocar média em uma faixa de valores. Correto? Quem é que vai ser uma faixa maior? Esses aqui ou vocês três aí? Por quê? Porque estão variando mais. Então, se varia mais, abre mais. Porque eu tenho menos confiança nos valores, porque estão variando mais. Se varia menos, fecha mais. Eu posso dizer qual é a nota de qualquer um de vocês no final do semestre hoje. Sem chance de erro. Vai estar numa faixa de 0 a 10. Eu tenho certeza absoluta disso. Ninguém vai ficar com menos que 0 nem com mais do que 10. Eu vou errar nessa minha afirmativa. Matematicamente é possível. Eu posso dizer que a turma deverá ficar entre 4 e 10. Baseado na minha experiência. Eu já tenho uma chance maior de erro, né? E pode ser que alguém da turma decida que vai... Eu vou ficar com média menor do que 3. Na verdade, semestre passado, 2 ficaram com média menor do que 3. Estão se apontando aí por alguma razão em particular que eu preciso saber, não? Na realidade, desistiram de fazer a segunda prova. Vieram fazer a segunda prova, desistiram, não fizeram a terceira e... Bem, não tem muito que eu possa fazer a respeito. Certo? Acontece. Até hoje, 32 anos, menos de 10 alunos. Isso aconteceu. Não é que eu tive menos de 10 reprovações, não. Tá? Eu tive bem mais que 10 reprovações já. Mas de não conseguir ir para a final, sem ser por falta, em torno de 10. Então eu teria uma confiança muito grande de dizer que a turma ficou entre 4 e 10. Mas eu posso errar. Quanto mais confiança eu quero, o que é que eu faço? Abro mais a faixa de valores ou aperto mais a faixa de valores? Quanto menos eu aceito que eu vou errar, mais eu tenho que abrir a faixa de valores. Que é o segundo ponto. A chance que eu aceito de que vou errar. Se eu disser que a nota de vocês é 0 a 10, adiantou de alguma coisa para alguém? Eu criei uma faixa tão ampla que não dá para vocês saberem se eu sou um professor que reprova muito ou que reprova pouco. Está uma faixa tão desgraçadamente grande que não diz nada. Então o risco de querer errar muito pouco é esse. Eu crio faixas tão grandes que ter a faixa ou não ter a faixa dá no mesmo. Está fazendo sentido para vocês? Normalmente, nós utilizamos a faixa de 5% de chance de erro. Veja que não é errar 5% do valor, não. É estar errado ou errada 5% das vezes. Por que isso? Por que 5 e não 4, 7 ou 10? Porque quando começaram a fazer estatística mais seriamente, na década de 30, quase 100 anos atrás, começaram com 5%. É uma conta redonda, é 1,20, tá bonitinho. Todo mundo usa 5% basicamente em função disso. Você pode escolher o valor que quiser. A decisão é sua. Tá? Os valores mais comuns, 1, 5 ou 10%. Mas se você quiser usar 3,44%, mais força para você. É provável que o revisor do seu artigo... Por que 3,44%? Por favor. Só para entender a tua lógica. Mas, teoricamente, não tem nada errado. E nem sempre nós precisamos utilizar o mesmo valor. Certo? Mas eu tenho que saber, antes de fazer, qual é o valor que eu vou usar. Depende do grau de segurança que eu quero ter. O que vai depender dos objetivos do trabalho, da medida que eu estou utilizando.
Decisão do ou da pesquisadora ou pesquisador. Por sinal, aqui uma parte, abre parênteses. A minha tendência vai ser usar o masculino. Aí eu já peço desculpas para as senhoras aqui presentes e aquelas que não estão na aula hoje, mas é simplesmente questão de idade mesmo. Tá? Eu ainda sou da geração que o plural era automaticamente para o masculino. Eu tento usar os dois, eu penso nos dois, mas nem sempre falo nos dois. Então, já peço minhas desculpas pelo uso repetido do masculino para as senhoras aqui presentes. Não é por outra razão que não hábito gramatical antigo. Idade tem dessas coisas. Ok, gente? Fecha parênteses agora, volta para a estatística, saindo de mudanças comportamentais. A fórmula de cálculo do intervalo de confiança é essa aí. O T é um valor de tabela baseado na distribuição T de student, o teste de student. O nome do cara não é student, mas foi o nome que ele utilizou na estatística, então é estudante mesmo que se chama o teste. Esse valor vai sair de uma tabela desse tipo aqui. O que é que está vendo nessa tabela? O que é o importante de entender dessa tabela e de outras semelhantes? Primeiro, essa tabela é uma distribuição matemática, teórica, em função de uma distribuição que ele criou, baseada na distribuição normal. Tá? Se você olhar uma coluna qualquer dessas, os valores estão diminuindo ao longo da coluna. Por que isso? Porque quanto maior o tamanho da amostra, e portanto o grau de liberdade, mais eu aperto. Porque eu chego mais perto da população. Se eu tenho uma amostra pequena, pequeno grau de liberdade, o multiplicador que aparece lá na fórmula de T é grande. Quanto maior vai ficando o tamanho da amostra, portanto, mais confiança eu tenho nos meus dados, menor vai ficando T. Isso não é linear. Se você olhar aqui no início, ele vai caindo muito, né? Para cada valor que você aumenta. Quando você vai chegando aqui embaixo, saiu de 15 para 20, é 33% de aumento, só caiu 0,3. Saiu de 20 para 30, 50% de aumento. 1,72 para 1,70. Cada vez vai caindo menos. Chega num certo ponto que não adianta você aumentar mais o tamanho da amostra. Ele vai cair tão pouco que não muda nada. Tá ok até aqui? Se você pegar qualquer linha dessas, por exemplo, a linha do 10, eu tenho 10% de chance de errar, 5% de chance de errar, 1% de chance de errar. 1,81 para 10%. 2,23 para 5%. Diminuir a chance de errar. O que é que eu faço? Abro mais. O multiplicador fica maior, então abre mais o intervalo. Quando eu vou para ponto 1, 1%, vai para 3,17. Quanto menor a chance de errar, maior o multiplicador. Ou seja, quando eu quero ter mais certeza, eu tenho que abrir mais. Para uma mesma variabilidade e tamanho da amostra. Está fazendo sentido, gente? E para fechar o dia de hoje, como é que a gente apresenta esses dados? Esse é um exemplo de uma figura num formato científico. Primeiro, só usem a bendito formato 3D, que felizmente o Excel deixou de colocar como padrão, quando vocês tiverem dados 3D. Se o dado não é 3D, você usa a figura 2D. Tá? Você não vai para um filme que foi filmado em 2D e botar aquela porcaria daquele óculos 3D na cara. Tá?
Agora, se o filme foi filmado em 3D, aí você vai, porque normalmente dá um efeito interessante. E experimentem, próxima vez que vocês forem no cinema, para um filme 3D, tirem o óculos e tentem ver aquilo ali sem os óculos. Vocês vão abominar de morte e paixão. Então, quando tem informação 3D, a gente faz o gráfico 3D. Se a informação não tem 3 dimensões, e 3 dimensões significa 3 eixos, tá? Deixa ele com 2 eixos só. Segundo, olhem a legenda. O que é que eu estou mostrando aí? Matéria seca da parte aérea de quem? Feijão. Aonde? Cada vegetação. Toda a informação tem que estar ali. Eu tenho que poder olhar a figura e saber tudo o que tem para saber dela. Sem precisar ir lá no texto descobrir o que aquela pessoa tinha feito. Toda figura e toda tabela científica tem que ser autoexplicativa. Leu, entendeu. Por sinal, essa tabela tem um erro. Essa figura tem um erro. Toda vez eu me lembro quando eu chego aqui na sala. Aí eu vou dizer que ela foi criada para mostrar que tem um erro. Qual é o erro? Não foi criado de propósito não, tá? Foi erro mesmo. Mas qual é o erro? Hã? Não tem o que é vertical. Qual é a unidade? Grama? Quilograma? Grama por planta? Grama por vaso? A gente não sabe. Era para saber. Eu só me lembro disso quando chego na aula. Aí eu digo que é de propósito para você ver que tem um erro. Tá? Não cola, mas eu tento, né? Ok, gente? Tem que ser autoexplicativo. O eixo X está sabendo quem é. São variedades de feijão. Preto, carioca, branco. Isso aí não são bem variedades, tá? Isso aí são tipos de feijão, mas se não fizeram melhoramento ainda, então são variedades. Tranquilo? O que são essas barras? Não. Eu estou falando da barra de erro, tá? A barra é matéria seca da parte aérea. Grama por vaso. Eu sei que é grama por vaso, porque eu estou dizendo que é grama por vaso. Poderia dizer que era grama por planta, valeria do mesmo jeito. Mas matéria seca da parte aérea. Mas o que são essas barras fininhas? As barras de erro. Intervalo de confiança. E onde é que você está vendo essa informação? Eu tenho que dizer. Porque poderia ser o erro padrão da média. Poderia ser o desvio padrão. Se eu só coloco a barra de erro e não digo o que é, como é que o leitor vai adivinhar o que é que eu quis colocar ali? Eu tenho que informar. Nesse caso, intervalo de confiança ao nível de 5% pelo teste T de estudante. Toda tabela, toda figura tem que ser autoexplicativa. Quanto mais simples, melhor. Cores, gosto do freguês ou da freguesa. Desde que você padronize. Por favor, não faça uma tabela de azul, a próxima tabela de vermelho, a terceira tabela de verde. Tá? Você não precisa mostrar a paleta de cores que o Windows tem. Escolha uma, siga com ela. Se você vai ter várias tabelas e várias figuras, como normalmente nós temos, botou uma ordem, mantenha aquela mesma ordem. Nesse caso, preto é a primeira, princesa é a última. Então, toda tabela minha, toda figura minha vai ser preto, carioca, branco, rajado, e para 8 princesas. Não pode ser nessa, preto, carioca, branco, na próxima, branco, carioca, preto, depois carioca, branco, preto. Por que isso?
Hã? Induz ao erro. Você está fazendo comunicação científica. Toda vez que você faz uma tabela, uma figura, é uma comunicação com seu leitor, sua leitora, que é uma pessoa sem tempo algum. Se cada vez que você bota uma tabela, aquela pessoa tem que ficar, agora é assim, agora é assado, ela vai te mandar para fechar o artigo e sair. Simplifiquem a vida do leitor. Você trabalha para o leitor trabalhar menos. Afinal de contas, quando você é o leitor ou a leitora, você quer que o autor tenha tido pena de você e tenha feito as coisas para facilitar a sua vida. Tranquilo? Essa seria uma apresentação figura. E agora, uma apresentação tabela. Tá? Erros dessa tabela. Não tem unidade. O que mais? Qual o nível de significância? Qual a chance de erro? Não tem. Qual o teste? Eu tenho intervalo de confiança. Mas não estou dizendo que é intervalo de confiança pelo teste T de estudo. Eu tenho que dizer. O leitor não deve ser forçado a adivinhar nada. Você tem que colocar tudo. Ok, gente? A gente chega por aqui hoje. Vou fazer a chamada. Tá? Se alguém estiver precisando pegar o ônibus para o interior, pode correr, vai-se embora. Gente, quem estiver pegando o ônibus para o interior, lembrem, porque eu não vou lembrar. Tá? E você ter que ficar aqui até o ônibus das 10 horas da noite, não é ideia muito atraente. Mas você já pode, mas o material já está lá.